Os últimos dias dentro do Cruzeiro têm sido de apenas cobranças. Bom, eu digo dentro, mas na verdade fora. Os torcedores, não apenas os das redes sociais, isso é altamente compreensível. O momento do time que não é time, o momento da equipe que não é equipe, é dos piores que pudessem se imaginar. São jogadores com grande capacidade técnica, mas que não conseguem colocar isso em evidência em campo. Isso incomoda não apenas torcedores, mas incomoda a todos que estão em volta. Torcedores a favor e torcedores contrários ficam incomodados. Os contrários incomodados de forma positiva e os favoráveis de forma extremamente negativa. E com isso acaba implodindo, né? Acaba implodindo de dentro para fora, porque os torcedores não aceitam o momento e não tem que aceitar mesmo. Eu acho que é uma situação um tanto complicada. E, óbvio, isso acaba mexendo com a direção, mexe com o ego dos envolvidos, dos responsáveis por terem montado este elenco. Pelo menos é o que a gente espera que tenha acontecido, né? O que se sabe é que o Pedro Lourenço ontem foi na Toca da Raposa, conversou com todos os jogadores. Não tenho informação se essa conversa também estendeu-se ao mano a mano, ao individual, mas a conversa no coletivo foi num tom bem forte, um tom elevado e ao mesmo tempo num tom tranquilizador. Por que num tom tranquilizador? Porque nessa conversa, ou por essa conversa, ficou definido que os laterais, em especial os laterais do Cruzeiro, não iriam sair. E essa foi a decisão mais acertada que a diretoria do Cruzeiro tomou até o momento, no meio de toda essa confusão. Por que foi acertada? Porque não se faz mais laterais, né? O futebol mundial não forma mais laterais, forma-se volantes, e esses volantes acabam virando laterais se quiserem ter um lugar no time, porque talvez não tem tanta capacidade assim como os outros que por lá estão, mesmo porque só se forma volante no futebol mundial. Volante que vira zagueiro, volante que vira lateral, volante que vira meia, volante que vira tudo, né? Mas laterais mesmo não se formam. E alguns torcedores subindo o tom e tomando algumas decisões extremamente ridículas, as colocações altamente imbecis no que diz respeito à agressividade. Crítica é crítica, mas lógico que até a crítica tem limite, porque quando ela chega num nível que julga-se inaceitável, alguma medida tem que ser tomada. Quando o torcedor vem a público e pede a saída de algum jogador assim, sem ter, de fato, um motivo aparente de indisciplina, de briga, de confusão, de descomprometimento, sem ter como comprovar isso, não deve ser atendido pela diretoria. Apenas pela questão técnica, não se faz da forma que os torcedores pediram que fosse feito. Não queremos mais esse jogador, não tem que querer. Não é assim que funciona o futebol. Eu acho que tem muita gente que tem uma compreensão muito rasa do que é o jogo. O Cruzeiro acaba de renovar com esses dois jogadores, e porque renovou simplesmente pelo fato que os caras estavam jogando demais. 2023, 2024 desses camaradas foram anos de alta. Inclusive, no primeiro semestre de 2024, o Marlon foi cogitado à seleção brasileira. O William foi para a seleção brasileira. Ah, foi porque cortou alguém. Não interessa, foi. É um selecionável. Primeiro, há a necessidade de que se tenha o entendimento que para chegar num clube do tamanho do Cruzeiro, o jogador tem que ter a técnica apurada. Principalmente neste momento que o Cruzeiro vive, né? Passa um momento de grandes contratações e tal. É bem verdade que o retorno técnico ainda não aconteceu, mas para um jogador chegar no nível de um clube grande, ele precisa ter diferença técnica a ser apresentada. Para estar no time titular, puxa vida, não é para qualquer jogador.
Para chegar a uma seleção brasileira, nós estamos falando de 24 jogadores espalhados pelo mundo, no meio de mais de milhões de jogadores. Né? No meio de mais de milhares de jogadores com alta capacidade técnica. Aí a gente tem um lateral que o mundo não fornece mais, não cria, não forma, e esse camarada tem a capacidade de ir para... mas a seleção brasileira não me interessa o momento da seleção brasileira. Eu estou falando aqui de ser ou não selecionável. Embora a nossa seleção também não ultrapassa um bom momento, mas... não é este o caso. Eu estou falando aqui dos 22 jogadores em meio a milhares de jogadores que estão espalhados pelo mundo. Aí o torcedor que pensa ter o entendimento de como se faz o jogo, de como treinar uma equipe, de como escalar uma equipe, de como substituir um jogador, de como preparar um cronograma da semana, torcedor comum não tem capacidade para isso. Não tem. Cláudio, mas aí você está indo contra a torcida. Não, eu estou mostrando ao torcedor onde é o lugar dele. Porque se você pega um técnico como o Leonardo Jardim, um camarada que já venceu no local de maior capacidade técnica, um cara que jogou entre os melhores como treinador, entre os melhores, e venceu muitos desses melhores e até mesmo maiores do que a equipe que ele treinou, e que venceu e que convenceu e que revelou, e que esse treinador chega com todo esse currículo, um currículo vencedor e muito vencedor, foi o 6º melhor técnico do mundo há alguns anos atrás. Esse camarada chega e fala assim, olha, eu quero ficar com esses 2 camaradas. Poxa, eu e você temos um entendimento maior do jogo do que este treinador? Não temos. Então mostra a nossa superficialidade como entendedores do jogo. Não tem como a gente ir contra quem é capacitado em uma parada que a gente é leigo. O torcedor, ele age 100% com a emoção. Se tá bom, ótimo. Se tá bom, fica e eu te amo. Se tá mal, vai embora que eu te odeio. Futebol não faz assim, como um relacionamento entre 2 adolescentes. O dia que acorda bem, eu te amo demais. O dia que acorda mal, não quero nem te ver. Futebol não é isso não, gente. Futebol, não sei se vocês sabem, é um dos pilares da economia do nosso país. Movimenta-se muita coisa. Mas esses camaradas entraram em campo, eles entram em campo sem vontade nenhuma de jogar. Faça-me o favor. Você consegue mesmo acreditar nessa bobagem que tá dentro da sua cabeça, que ninguém colocou, que você criou? O Cruzeiro hoje é um clube de pauta nacional. Os jogadores que o Cruzeiro tem, eles são vistos pelo Brasil todo e também pelos meios de comunicações da América e alguns até do território europeu. Vocês acreditam mesmo que esses caras querem se queimar? Nem se tivessem de fato no fim de carreira, como alguns dizem aí, e não estão. O Marlon tem 27 anos, o Willian tem 20 anos de idade. São jogadores que ainda têm mercado. Aí não, eles ficaram insatisfeitos e estão com preguiça, estão com má vontade, eles não querem correr, eles não querem... Pelo amor de Deus, gente, é só pensar o básico do básico. Os caras estão na boca de todos os cronistas esportivos, sejam eles profissionais ou não. Sejam eles profissionais. Todo mundo fala dos caras que jogam no Cruzeiro. Aí não, o cara faz questão de ser queimado para todo mundo ver. Não, eu vou ser queimado aqui. Eu vou entrar no jogo de hoje, eu não vou correr, eu vou ficar com preguiça ali, eu vou fazer pirracinha, porque eu quero me queimar. Na boa. Me ajuda isso.